Bem, Sr. Diretor, acho que já estamos num horário razoável, já temos parte dos participantes, eu vou admitindo conforme vão pedindo, mas a palavra é sua, Sr. Diretor, quando quiser. Ora, muito boa tarde, obrigado, Sr. Tenente Coronel. É um gosto estar aqui hoje, esta tarde, convosco, a abrir este seminário. Não vou fazer uma intervenção conforme foi indicado, apenas uma saudação, naturalmente. Quero saudar e, enfim, agradecer a participação do Dr. Álvaro Vasconcelos, do Dr. Carlos Gaspar, que saúdo com muita amizade, e é um gosto muito grande estarmos aqui para falar deste tema relativamente urgente, apesar de tudo, na atualidade, a transformação da Turquia na era Erdogan e implicações para a segurança euroatlântica. Eu gostaria naturalmente também de saudar e agradecer a participação do Dr. Teixeira Fernandes, que vai moderar esta sessão, e a organização, naturalmente, do Tenente Coronel Rodrigues. Depois, evidentemente, também ainda a participação de todos os que nos acompanham hoje aqui na plataforma Webex, mas também os que assistem a este seminário no nosso canal YouTube. E sem mais delongas, passaria a palavra de volta para o Sr. Tenente Coronel Rodrigues, não sem salientar que este é um evento que foi organizado e está a ser conduzido e moderado a partir da delegação do IDN Porto, o que não é tão habitual, mas que é também, enfim, um aspecto a salientar, dada a relevância que nós queremos conferir cada vez mais às nossas atividades a norte, embora naturalmente nos tempos que correm com estas modalidades de trabalho desterritorializadas, digamos, essa descentralização adquira outros sentidos. Em qualquer caso, muito gosto a ter também esta presença forte do Norte e do Porto entre os nossos conferencistas, moderadores e a própria organização desta sessão. Portanto, muito obrigada a todos. Passo então de volta a palavra para a organização e a moderação desta sessão. Sr. Tenente Coronel? Sim, estamos a ouvi-lo. Pronto, então vou repetir, pronto, é um gosto, como eu dizia, é um gosto estar gosto de vê-los online, é uma pena não ser presencial. Como disse o Sr. Diretor, isto é uma conferência, um webinar a partir do Porto, conforme é normal nas conferências do Porto, são designadas porque foram referência do Castelo, esta será uma webinar do Castelo. Isto está inserido no âmbito de um projeto de investigação do Instituto de Defesa Nacional. É uma premiação na delegação do Porto, conduzido aqui no Porto, mas é um trabalho que estamos a fazer com muita vontade e com muito gosto. Sobre a temática de hoje, de certo modo é interessante ver onde é que estávamos há 20 anos, onde é que aquela região que envolve a Turquia, o Mediterrâneo, o Cáucaso, o Médio Oriente, estava realmente baseado num jogo de interesse que não é o jogo de interesse que temos atual, não é o que está agora em causa e não é o que está a ser debatido, não é o que demonstra de amizade realpolitik e de pragmatismo. Pragmatismo é o que estamos basicamente a considerar e a falar. A Turquia era um exemplo, era um exemplo de democracia de um país muçulmano, que era utilizado como tal, como sendo possível chegar a um regime democrático num país com essas características, e o Ocidente via-o como um leal membro da NATO e um candidato à União Europeia. Para todos os efeitos, era como designado uma ponte entre dois mundos, era uma oportunidade que surgia na altura. Entretanto, muita água correu debaixo da ponte e um novo paradigma que surgiu com Erdogan e a AKP. Isso vai ser desenvolvido, é natural, mas desde uma estratégia zero problemas com os vizinhos, de profundidade estratégica de Davutoglu, de realismo, com cada vez um maior intervencionismo, a militarização da política externa, uma projeção do interesse nacional. A verdade é que as ambições de potência regional ou mesmo global acabam por tomar cada vez mais espaço na Turquia de Erdogan. Isto já é uma segunda tentativa. Houve uma primeira que foi ligada à Primavera Árabe na sua sequência, mas que não correu tão bem como Erdogan gostaria, e agora sente-se uma segunda vaga.
A Turquia, temos que nos pôr nos pés da Turquia. A Turquia sente-se cercada, sente-se, de certo modo, com um complexo de Sèvres, em que desde a Primeira Grande Guerra que sente que, de alguma forma, está a ser pressionada pelo exterior. Há uma responsabilidade histórica também nisto que a Turquia defende. Assim sendo, seja pela Agenda 2023, pelo no-otomanismo, panturquismo, seja o recente conceito de pátria azul, a verdade é que a Turquia, seja pela influência soft power, seja pela intervenção mais político-militar na sua vizinhança, vai sempre jogando num tabuleiro de jogada dupla, sempre no limite de crises / conflitos. E essa nova dinâmica que vamos debater aqui hoje, é por isso que estamos aqui, e para tal não poderíamos estar melhor acompanhados pelo professor Carlos Gaspar e pelo Dr. Álvaro Vasconcelos. O Dr. Álvaro Vasconcelos vai ser o primeiro a intervir e permitam um muito curto resumo biográfico. O Dr. Álvaro Vasconcelos é investigador do SEIS da Universidade de Coimbra, é fundador do Fórum Demos, foi professor convidado do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, foi diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia e do Instituto... Não sei. Peço desculpa. Pronto, já está. Retirar os sons. Desde a sua fundação, em 1980 até 2007. Colunista regular da imprensa, coordenou e editou o relatório que o EUS produziu na União Europeia, Global Trends 2030, Citizens in the Interconnected and Polycentric World, e vários relatórios do Arab Reform Initiative, entre os quais Scenarios for Peace Missions for Syria. Autor de várias obras, das quais destacam La Vague démocratique arabe, L'Europe et la question élismatique, de Harmattan, Paris, 2014, coordenador do livro Portugal Futuros, da Fundação de Serralves, 2018, e o seu último livro, que se intitula 25 de Abril no Futuro da Democracia, das Estratégias Criativas, 2019. Sou o Dr. Álvaro Vasconcelos, a palavra é sua. Não estamos a ouvir. Muito boa tarde, um prazer estar aqui, ver velhos amigos, Helena Carreira, do Carlos Gaspar, meu cúmplice de muitas aventuras do passado e do presente, e ser convidado pelo Instituto de Defesa Nacional do Porto, é um grande prazer, tanto mais que eu vivo muito perto do Instituto de Defesa Nacional no Porto. Infelizmente não estou no Porto neste momento, estou em Lisboa, e espero que a internet funcione bem. Evidentemente que o nosso moderador é uma pessoa que eu já conheço, já participei em vários debates com ele, é um prazer ser moderado por ele. Decidiram que eu seria o primeiro a falar. E o que é que eu tinha pensado falar? Eu tinha pensado falar, tentar contribuir para o meu conhecimento da Turquia, as relações humanas, pessoais, políticas e de instituto que criei ao longo dos anos com os think tanks turcos e com personalidades do governo turco, do passado e até do presente, as minhas relações com o Davutoglu, o Ibrahim Kalin, que é hoje porta-voz do presidente da Turquia, contribuir para nós tentarmos compreender um pouco melhor o que se passa na Turquia, quais são os sentimentos dominantes na Turquia e como é que a Turquia vê a situação atual, a sua situação, a sua relação com a Europa. Eu tinha pensado pôr o acento na relação com a Europa, porque é no fundo isso que possivelmente nos preocupa mais e nos interessa mais neste momento. Eu começaria por dizer que há, nós todos sabemos isso, um sonho europeu turco. Esse sonho europeu turco, nos tempos do Atatürk, era um sonho de laicidade, de modernidade, mas não de democracia. Esse sonho europeu turco foi-se convertendo pouco a pouco na integração nas instituições europeias, Conselho da Europa, NATO, Associação à União da Europa Ocidental e vontade de participação no processo de integração europeia, que é muito antiga essa vontade da Turquia. A Turquia tem um acordo da União Aduaneira com a União Europeia desde 1996, mas acordo que foi negociado durante longos anos, e em 1999, em Helsínquia, foi decidido que a Turquia era um candidato a ser membro da União Europeia. Isso foi um momento de grande alegria na Turquia, de grande apoio popular a essa ideia.
e grande apoio nos eleitores que vieram a ser os eleitores do AKP, do Partido de Trabalho e Desenvolvimento da Turquia. Nessa altura, já os setores mais nacionalistas da Turquia, os que apoiavam e apoiam o Partido Republicano, o velho partido kemalista, o velho partido Atatürk, diziam nas conversas que eu tinha que isso era muito perigoso, a adesão à União Europeia, porque isso ia ter como consequência retirar o peso à instituição militar do controle da situação turca, da garantia da laicidade da Turquia, porque a União Europeia iria impor uma série de condições à Turquia, nomeadamente nas relações político-militares. E os militares tinham sido, desde Atatürk, os garantes da laicidade da Turquia, tinham feito vários golpes de Estado, tinham proibido vários partidos, tinham dissolvido várias vezes o Parlamento e partidos. O próprio AKP esteve várias vezes à beira de ser dissolvido por vontade dos militares. Os setores mais nacionalistas diziam que isso era muito perigoso, a adesão à União Europeia, mas o eleitorado, que veio a ser o eleitorado do AKP, era já, nessa altura, bastante favorável. A inteligência de Istambul, uma parte da elite de Ankara, do Middle East Technical University, os grandes comerciantes de Istambul, também os pequenos comerciantes que vieram a apoiar o AKP eram favoráveis. Portanto, havia um ambiente, em geral, favorável à adesão à União Europeia na Turquia. Em 2004 começaram as negociações com a União Europeia formalmente para a adesão da Turquia à União Europeia. Mas houve aqui, eu acho que havia aqui um equívoco. A União Europeia pensava que a Turquia ia aderir à União Europeia e que se ia tornar um país igual aos outros países europeus, que ia haver um processo de europeização à francesa, se quisermos, da Turquia. Isso é importante, a ideia da francesa, porque é uma determinada visão da laicidade que tem a França, que hoje é parte das tensões com a Turquia, mas que era já nessa altura. Porque o sonho europeu da Turquia era um sonho turco, era uma visão turca da União Europeia, era um sonho europeu que não punha em relação aos turcos, os que apoiaram o AKP e que elegeram o AKP em 2002, e à liderança do AKP, Davutoglu, Ali Babacan, o Erdogan, etc., a adesão à União Europeia era feita em termos turcos, mantendo a Turquia toda a sua identidade médio-oriental. E por isso nós vimos, desde o período em que o AKP chegou ao poder e no período de negociações de adesão, a Turquia a afirmar que queria ser da União Europeia, mas era um país médio-oriental, um país do Oriente Médio, da União Europeia. E pôr o acento no papel que poderia ter nas relações com a União Europeia, na sua integração europeia, como ponte para o Médio Oriente. E aí, desde o início, havia uma tensão, desconfiança na Europa do que era o AKP, um partido islamista conservador, seria um partido que poderia conduzir a Turquia à União Europeia, apesar do AKP no poder ter feito todas as reformas que a União Europeia ia pedindo para garantir a integração. Mas com uma perspectiva turca, tentando dar um contributo específico para a União Europeia. E o AKP, por exemplo, foi um grande entusiasta da ideia da Aliança das Civilizações. Como se lembram, o presidente Jorge Sampaio era presidente da Aliança das Civilizações, o seu vice-presidente era o Ahmet Aydin, um filósofo que foi ministro dos assuntos religiosos na Turquia, e que defendiam esta ideia de que era preciso uma relação nova com o mundo islâmico e vencer a ideia do choque das civilizações de Huntington. E a Turquia, como um ator importante, a quebrar, vencer essas tensões que já na altura existiam entre a Europa e o mundo muçulmano,
a ideia do Mediterrâneo ser uma zona de clivagem, os problemas com o islamismo político na Europa, tudo isso a Turquia considerava poderia contribuir para vencer, e que esse era o contributo que a Turquia dava à União Europeia, e que esse contributo seria bem-vindo pela União Europeia. E entre essa dimensão, digamos, médio-oriental e islamista do AKP, vinha um apoio muito claro à causa palestina. Vocês devem se lembrar do grande sucesso de Erdogan, quando em Davos abandonou a mesa em sinal de protesto com a situação na Palestina. Isto teve uma grande repercussão na Turquia e em todo o mundo muçulmano, que viu em Erdogan um líder do Médio Oriental, um líder que defendia a causa dos palestinos em Davos, no centro do poder económico mundial. Esta vontade de adesão à União Europeia e esta afirmação de um islamismo político com uma dimensão forte no Médio Oriente não tinha feito desaparecer o nacionalismo turco. Todos os partidos turcos são nacionalistas. Todos os partidos turcos põem a questão da afirmação da Turquia, a recusa de qualquer tipo de humilhação, uma sensibilidade enorme a tudo que é visto como humilhação em relação à Turquia, no centro da sua política, e todos têm um discurso nacionalista, seja o AKP, seja o Partido Republicano, herdeiro do Ataturk, seja evidentemente o partido da extrema-direita, Partido Nacionalista, que está aliado ao AKP hoje no governo, que esse é um partido extremista nacionalista. Todos, talvez o único partido que verdadeiramente não é nacionalista no termo que nós, no sentido que nós utilizaríamos, é o Partido Democrático Popular, o Partido dos Curdos, que é mais pró-europeu ainda que os outros, é claramente pró-europeu, e que defende os direitos da minoria curda. Estamos a dizer que é uma forma de nacionalismo, de afirmação de um Kurdistão independente a prazo, mas que em termos de política internacional faz uma crítica do nacionalismo ataturquiano que passou a ser dominante em todos os partidos turcos. Não era o caso do AKP no início, em 2002, quando foi fundado, mas a pouco e pouco Erdogan foi também assumindo essa herança nacionalista e a afirmar-se também como um líder nacionalista. Este caminho para a União Europeia foi um caminho muito amargo para a Turquia, porque rapidamente os turcos ficaram com a convicção que a União Europeia lhes dizia: ok, vamos começar um processo de adesão, mas que o processo de adesão não avançava. Em todo o período de negociações para a adesão da Turquia, negociações que estiveram em aberto até o ano passado, só houve um dossiê que foi fechado. Foi o dossiê da ciência e da tecnologia. Mais nenhum avançou. E, portanto, foi-se criando na Turquia a ideia, e quando digo na Turquia nos apoiantes de todos os partidos políticos, a ideia de que a Europa estava a humilhar a Turquia, que a Europa tinha aberto as portas à Turquia, mas não concretizava essa adesão, que não era a sério e que os obstáculos eram enormes. A evidência desses obstáculos foram aparecendo pouco a pouco. Eu já referi a dificuldade das negociações e o facto das negociações não avançarem, marcarem passo. Não se abriram novos dossiês porque havia um veto francês a que se abrissem novos dossiês. Mas também, se nos lembrarmos a Convenção Europeia de 2002, a Turquia fez parte da Convenção Europeia para a redação do Tratado Constitucional Europeu. Era o único país que não estava plenamente num processo de adesão que fazia parte da Convenção. E na Convenção houve todo um debate na Convenção sobre qual é a identidade da União Europeia. E
nesse debate sobre a identidade da União Europeia, o Giscard d'Estaing, que foi presidente da Convenção, começou logo por dizer que uma Turquia muçulmana teria muita dificuldade, ou seria impossível ser membro da União Europeia, apesar da Turquia estar a participar na própria Convenção. E ter sido aprovada em Helsinki em 99, a Turquia é candidato. O Papa João Paulo II fez uma carta à Convenção a pedir que a Convenção definisse a União Europeia, a identidade da União Europeia, como sendo cristã, exatamente para travar a adesão da Turquia. Na altura, dirigia o Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais em Lisboa e veio a Lisboa uma delegação do Partido Democrata Cristão Alemão para nos explicar, falou com várias entidades portuguesas, explicar que a Turquia não podia ser membro da União Europeia e que era preciso definir a identidade europeia como sendo uma identidade cristã, porque isso tinha a haver uma definição cultural da União Europeia. Para além disso, entrar nesta tendência para as políticas identitárias que estava a crescer na Europa, eu penso que a razão essencial na altura era para travar a adesão da Turquia. Em 2008, eu já estava em Paris e acompanhei com muito interesse as eleições francesas. E há um famoso debate entre Sarkozy e Ségolène Royal, o debate para as presidenciais, que era acompanhado por uma curva que mostrava a reação do público. Podia-se ver na televisão a reação do público. E a Ségolène Royal defendia a adesão da Turquia. E a determinada altura, a Ségolène Royal diz: eu acho que não se pode dizer não a um país importante como a Turquia, que é pode ser um grande contributo para a União Europeia no mundo, etc, etc. E a curva baixa dos apoiantes da Ségolène baixa dramaticamente. O Sarkozy dirá: nunca a Turquia será membro da União Europeia, disse Sarkozy. E subiu exponencialmente a curva de Sarkozy. E o Sarkozy, depois, quando foi eleito, a questão turca deve ter contribuído para a derrota da Ségolène Royal, segundo vários analistas franceses, não tenho a certeza disso, mas algum contributo foi. O Sarkozy, eleito, tornou claro que a Turquia nunca seria membro da União Europeia. Portanto, uma enorme dificuldade no processo de adesão. A Turquia, lembram-se, era membro associado da União da Europa Ocidental. Quando a União da Europa Ocidental foi dissolvida em 2011, eu estava no Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, os turcos diziam: mas agora o quê? Agora nós não somos membros de nada, nem associados da União Europa Ocidental somos. Portanto, esta vontade de participar na União Europeia, de ter um papel, uma posição à mesa no domínio da segurança em particular, porque a Turquia achava que no domínio da segurança acha podia dar uma grande contribuição para a política de defesa europeia, eles também se sentiram que estavam a ser marginalizados com a solução da União da Europa Ocidental e a não avançarem como gostariam de avançar com uma posição mais importante na política de defesa e de segurança comum da União Europeia. Nós agora chegamos mais ou menos àquilo que é o quadro atual, que eu marcaria 2011 como um momento decisivo da ruptura ou a dissolução entre o objetivo União Europeia da Turquia e o objetivo médio-oriental da Turquia, Oriente Médio da Turquia. Ou seja, até 2011, a Turquia considerava ainda que havia uma convergência possível entre os dois projetos. A partir de 2011, a Turquia viu nas revoluções árabes uma oportunidade extraordinária. E viu nas revoluções árabes uma oportunidade extraordinária porque a Turquia tinha um modelo de democracia liderado por um partido islâmico. Chamava-se isso o modelo turco. E o modelo turco começou a ser vendido não só pelos turcos, mas também pelos americanos.
O Erdogan foi ao Cairo falar com os irmãos muçulmanos, depois dos irmãos muçulmanos terem ganho as eleições presidenciais, explicar como é que era o modelo turco, o que é que eles deviam fazer para consolidarem a democracia. Era em nome da democracia que Erdogan ia ao Cairo e encontrava nos irmãos muçulmanos um partido próximo do ponto de vista ideológico, islâmico ou conservador, mas que queria um processo eleitoral no Egito e que defendia, de certa forma, a democracia no Egito. E por todo o mundo árabe apareceram partidos afiliados próximos do modelo turco com grande protagonismo nos processos democráticos. É o caso do Partido Ennahda na Tunísia, que foi vencedor das eleições, e o Rachid Ghannouchi, que é o líder do Partido Ennahda, disse-me várias vezes que ele olhava com muito interesse para a experiência turca e achava ele, Rachid Ghannouchi, que não era o modelo turco que o influenciava, que era o seu pensamento de compatibilidade entre Islão e democracia que tinha influenciado o AKP. E, portanto, para o AKP isso era muito boa notícia. Em Marrocos também, o principal partido de Marrocos, que tem o governo marroquino, é o PJD, tem o mesmo nome que o AKP, Partido da Justiça e Desenvolvimento. E todos os seus líderes referem-se ao AKP como um partido que é o exemplo, aquilo, o modelo que querem seguir, ou pelo menos referiam-se antes dos últimos desenvolvimentos. A Síria é o caso mais dramático desta política, porque a Turquia apoiou claramente a Revolução Democrática na Síria, todos os movimentos anti-Assad encontraram apoio na Turquia, e isso levou a uma derrota enorme da Turquia na Síria, porque os movimentos que apoiava e que eram apoiados também pelo mundo ocidental perderam. A ditadura, a contra-revolução ditatorial triunfou na Síria. 4 milhões de refugiados sírios, 3 milhões e meio de refugiados sírios vivem na Turquia, a que se juntam 500 mil refugiados de outras regiões do mundo. 4 milhões de refugiados na Turquia vindos da Síria, e, portanto, isso teve um impacto enorme. A derrota do projeto AKP em vários países árabes, nomeadamente no Egito e ainda mais dramaticamente na Síria, teve um impacto enorme na Turquia, e a contestação ao Erdogan aumentou, considerando muitos que ele estava a levar a Turquia, ele e o Davutoglu, que era o grande estratega da abertura a Oriente Médio da Turquia, que eles estavam a levar a Turquia para uma derrota e para o fracasso e para uma situação extremamente grave de todos os pontos de vista. Neste contexto de crise fratura entre os dois projetos, dá-se o acontecimento mais marcante deste processo, que é o golpe militar de 2015. O golpe militar de 2015 teve um impacto enorme em Erdogan e no AKP, mas sobretudo em Erdogan, porque o Erdogan sentiu-se diretamente visado. A casa onde ele estava houve um ataque aéreo contra a casa onde ele estava. Ela tinha saído da casa. E a convicção do Erdogan que aquele golpe militar tinha tido o apoio ocidental. Ou seja, que a Europa não tinha condenado firmemente o golpe, que os aviões saíram de uma base onde os americanos têm uma presença muito significativa, e lembram-se que a seguir a isso, Erdogan vai à Rússia. A seguir ao golpe vai à Rússia. E vai à Rússia pedir a Putin proteção pessoal.
É o que dizem os especialistas da Turquia. E dizem os especialistas russos, Dmitry Treni, que é talvez o melhor especialista da situação atual na Rússia, diz que o Erdogan foi pedir proteção pessoal e que os mísseis de defesa antiaérea que os russos lhe prometeram eram também para proteção pessoal. Ou seja, o Erdogan evoluiu de um homem que era líder de um partido que tinha um projeto europeu de compatibilidade entre o Islão e a democracia na Turquia, para um indivíduo concentrado em ele próprio, nos seus temores pessoais e numa ambição desmedida de poder. E depois do golpe, ele ele promoveu uma mudança constitucional que lhe deu os poderes todos, praticamente, os poderes sobre o judiciário, um presidencialismo que vai muito para além do presidencialismo francês, é um presidencialismo em que o presidente é, de facto, ao mesmo tempo o executivo e tem poder sobre o judicial, e foi transformando a democracia turca num regime autoritário pessoal, num poder pessoal. Isso eu penso que está ligado ao golpe, está ligado à ambição pessoal do Erdogan e está ligado às enormes dificuldades do projeto europeu e da perda de apoio para o projeto europeu na Turquia, porque era um projeto condenado ao fracasso e parecia a toda a gente que era uma grande armadilha que tinham feito à Turquia. Isso levou, e eu ia concluir por aí, levou a rupturas no AKP e à formação de dois partidos. O Davutoglu saiu do AKP e formou um partido, que é o Partido do Futuro, GP, e o Ali Babacan, que foi o ministro das Finanças, que é o grande europeísta do AKP, que é um modernista, que é um dos responsáveis pelo grande sucesso económico da Turquia da primeira década da AKP, ou até muito proximamente, também saiu do partido e formou um partido que chama-se DEVA Solução. Se pensarmos agora, para terminar, onde estamos e o que é que devíamos, quanto a mim, ser a nossa política. Onde estamos? Estamos numa situação que eu definia assim: um poder pessoal forte do Erdogan, numa Turquia que sente que tem uma liberdade de ação internacional muitíssimo maior que tinha quando estava amarrado mais à União Europeia e quando o mundo não era o mundo atual, numa multiplicidade de atores, num mundo policêntrico, com China e a Rússia a terem um papel muito mais importante e que o Erdogan pensa que a Turquia também tem uma liberdade de ação muitíssimo maior, vê a ação da Turquia na Líbia, vê-se a ação da Turquia em todo o Mediterrâneo Oriental. Portanto, liberdade de ação da Turquia e uma enorme tensão entre a França e a Turquia. Essa enorme tensão entre a França e a Turquia é talvez a questão-chave. Eu tenho a certeza que o Carlos falará sobre isso. Eu estava à espera que o Carlos já tivesse falado sobre isso quando eu falasse. Mas essa tensão entre a França e a Turquia eu explicaria assim. Por um lado, uma França em que o Macron, com dificuldades graves internas provocadas em particular pela crise da pandemia e pelas consequências sociais da crise da pandemia e a ameaça da Marine Le Pen, Macron pôs o acento nas questões identitárias. Começou a falar de separatismo islâmico, começou a pôr o acento nas questões identitárias. O discurso muito duro em relação à Turquia de Macron não é só um discurso estratégico em relação às problemáticas do Mediterrâneo, é também um discurso interno,
um discurso que ele pensa que dá votos e consolida os temas identitários da política francesa e deveriam cortar caminho à Marine Le Pen nas eleições de 2022. Por outro lado, a Turquia continuando a ter uma política de apoio àqueles partidos que lhe eram próximos, aí junta o interesse geoestratégico desse apoio. É o caso da Líbia. O apoio da Turquia ao governo líbio, reconhecido pela comunidade internacional, é o apoio a um partido islamista, a um governo islamista próximo, islamista moderado, vamos chamar assim, próximo do AKP. E a França está no campo oposto. Apoia o general Haftar, apoia o general Sisi no Egito, que é o inimigo mortal dos irmãos muçulmanos egípcios, e, portanto, o confronto entre a França e a Turquia não é apenas um confronto, tem uma dimensão geoestratégica muito importante, mas tem uma dimensão política muito grande. Para o Erdogan, quanto mais ataques da França, mais apoio popular, mais o seu discurso nacionalista se reforça. E ele também está em dificuldade interna pelas mesmas razões. Ele não tem já a maioria absoluta, como tinha no Parlamento, e perdeu as eleições em Istambul e em Ankara, e precisa também de um discurso nacionalista cada vez mais forte. Um discurso nacionalista francês, identitário, evidentemente, que é o terreno ideal para um confronto muito pouco interessante para a União Europeia e que nós devíamos, a todo o custo, evitar. Eu acho que não devíamos fazer, para concluir mesmo, não devíamos fazer da Turquia um inimigo. A Turquia é um país extremamente importante, um país de 80 e tal milhões de habitantes, entre a Europa e a Ásia, no Mediterrâneo Oriental, com uma elite intelectual, cultural e económica muito dinâmica, com uma juventude apaixonada também pela ideia europeia. Ao fazer a Turquia de inimigo, estamos a cortar-nos da Turquia, estamos a dificultar as nossas relações com a opinião pública, com a juventude e com os setores pró-europeus da Turquia. E, portanto, nós temos que fazer um esforço para manter uma relação com a Turquia, o que não é fácil, com um presidente como o Erdogan, extremamente autoritário, cada vez mais autoritário, porque cada vez se sente mais isolado. E vamos ter agora a presidência americana, a presidência Biden, uma nova presidência americana. É talvez uma boa ocasião para repensar a relação com a Turquia, com os americanos, porque os americanos também estão absolutamente interessados, temem esta aproximação entre a Turquia e a Rússia, e um membro da NATO que tem armamento russo no seu território é uma preocupação enorme para os americanos e também para os europeus. E, portanto, há aqui uma janela de oportunidade, penso eu, para com os americanos repensarmos a relação com a Turquia e tentarmos criar uma relação estável com a Turquia. Não devíamos abandonar a Turquia, não devíamos fazer da Turquia um inimigo, mas não é fácil, com o Erdogan, que a Turquia não apareça como inimigo a muitos Estados europeus. Eu terminava por aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Álvaro Vasconcelos. E sem mais delongas, passaríamos para o professor Carlos Gaspar. O professor Carlos Gaspar é investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, IPRI, NOVA, é professor catedrático convidado da Universidade Autónoma de Lisboa e assessor do Instituto de Defesa Nacional. Nasceu em Lisboa a 11 de outubro de 1950, estudou Direito e História na Universidade Clássica de Lisboa, fez o mestrado de Ciências Políticas e Relações Internacionais no Instituto d'Études Politiques de Paris e é doutorado em Histórias e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa.
Foi conselheiro dos presidentes da República Ramalhianos, Mário Soares e Jorge Sampaio, assessor do Conselho de Administração da Fundação Oriente, membro do European Council on Foreign Relations e do Real Instituto Elcano, e é autor, entre outras obras, o Pós-Guerra Fria, 2016, A Balança da Europa, 2017, Raymond Aron e a Guerra Fria, 2018, O Regresso da Anarquia, 2019 e O Mundo da Amanhã, 2020. Sr. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado. O Miguel Álvares Vasconcelos já disse tudo o que era importante e ele conhece muito bem a Turquia. Eu, pela minha parte, conheço mal a Turquia e conheço mal o Médio Oriente. Fiquei perplexo, de resto, com o convite que me fizeram. Lembrei-me, entretanto, que o presidente Wilson, a certa altura, nas conferências de Paris, em 1919, tinha tido que nomear 2 representantes pessoais para irem à Síria fazer um relatório sobre quem é que os sírios queriam que tutelasse a Síria no regime de mandatos que era preciso aprovar em Paris. Ele nomeou 2 pessoas, um académico, o presidente do colégio de Oberlin, e um industrial, um fabricante de torneiras de Chicago, mandou-os para a Síria com um despacho que está publicado nos documentos diplomáticos norte-americanos, em que fundamenta a sua escolha dizendo que nem um nem o outro sabiam nada sobre a Síria. E isso, portanto, garantia a sua completa imparcialidade. Eu imagino que o professor Teixeira Fernandes tenha pensado no presidente Wilson quando, eventualmente, me terá escolhido para participar neste debate, em que ele é o outro grande especialista da Turquia e do Médio Oriente. Portanto, estou encaixado entre 2 grandes especialistas do Médio Oriente e, em homenagem ao presidente Wilson e ao espírito de imparcialidade, vou partilhar convosco 3 breves notas sobre a Turquia. Primeiro, sobre a evolução da estratégia turca, em segundo lugar, sobre a transformação da posição internacional da Turquia e, em terceiro lugar, sobre a Turquia e a segurança transatlântica. O coronel Jorge Rodrigues começou com o recuo de 20 anos, muito obrigado pela sua apresentação. Eu queria começar com o recuo de 30 anos até 1990, quando, primeira estratégia da Turquia, a Turquia era o melhor aluno da Aliança Atlântica, estava na linha da frente da NATO, era o país da NATO com a maior fronteira terrestre com a União Soviética e precisava, em absoluto, da Aliança Atlântica para garantir a sua independência e a sua integridade territorial. Essa estratégia admirável deixou de ter sentido com o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética e a emergência de um novo quadro estratégico à volta da Turquia, que na altura os especialistas turcos definiam como a Turquia cercada nos 4 pontos cardeais por conflitos. Conflitos, a guerra da Chechnya, a primeira guerra no Nagorno-Karabakh, as guerras de secessão jugoslava, a intervenção, a guerra do Golfo contra o Iraque. De repente, a Turquia, que estava concentrada numa linha da frente muito precisa contra a União Soviética, vê-se rodeada de conflitos por todos os lados. Essa constatação dos analistas turcos está na origem de uma segunda estratégia que toma forma, designadamente, a partir de 2002, com a tomada de poder pelo Partido Justiça e Desenvolvimento, que combina, como o Álvaro estava a dizer, uma linha europeísta, ou se quiserem, uma linha neo-otomana de modernização e de convergência com a Europa ocidental, com uma nova linha, uma linha pan-islamista
que justamente defende que é preciso deixar de ter problemas com os vizinhos, não quer ter problemas em nenhum dos 4 pontos cardeais e quer valorizar as suas relações, quer com a Rússia, quer com os países árabes, designadamente o Egito, a Síria e a Arábia Saudita, apresentando-se, como foi muito bem explicado, como um modelo de modernização e de democratização para o conjunto dos países islâmicos, sobretudo os países árabes do Médio Oriente. A terceira estratégia da Turquia, que faz a parte que escolhe a via pan-islâmica e quebra este equilíbrio entre uma linha europeísta e uma linha islâmica na primeira fase do regime do Partido de Justiça e Desenvolvimento, a terceira estratégia começa a esboçar-se, como disse o Álvaro Vasconcelos, com a Primavera Árabe em 2011. A Primavera Árabe é vista em Ankara como a oportunidade histórica para a Turquia depor os regimes nacionalistas árabes, impor a preponderância da Turquia e do seu modelo político. Os pan-islamistas devem prevalecer na Primavera Árabe, tal como tinham tomado o poder na Turquia desde 2002. Como foi dito, Ankara apoia a Irmandade Muçulmana no Egito, na Tunísia, no Marrocos, na Síria, mas a escalada da guerra da Síria vai provocar, primeiro, uma divisão inicial entre um eixo sunita, Turquia, Catar, sauditas, e um eixo xiita, Teherão, o regime de Bashar al-Assad, o Hezbollah, e em 2013 a deposição do presidente Morsi no Cairo vai provocar uma divisão entre a Turquia e o novo regime pretoriano do Egito. Neste contexto, a política de zero problemas deixa de ter sentido com o fracasso da Primavera Árabe e perde-se a oportunidade histórica para a Turquia voltar a ser a potência central no Médio Oriente, uma potência central que quer estar entre o Médio Oriente e a Europa, nos termos da Aliança das Civilizações, uma iniciativa do presidente Erdogan e do presidente Zapatero, a qual o presidente Jorge Sampaio presidiu. Neste contexto de derrota das transições na Primavera Árabe e de escalada nos conflitos, designadamente na Líbia e, sobretudo, na Síria, a Turquia vai se distanciar da linha ocidentalista ou da linha europeísta, se preferirem, e em vez de ter zero problemas nos 4 pontos cardeais, vai passar a ter problemas em todos os pontos cardeais. Mas desta vez a Turquia é um agente decisivo nesses conflitos. Na Síria, contra os curdos, os Estados Unidos e a França. Na Líbia, onde apoia o governo de um acordo nacional contra o califa Haftar, que é apoiado pela Rússia, pelo Egito e pela França. No Golfo Pérsico, onde está ao lado do Catar contra os outros membros do Conselho de Cooperação do Golfo. No Mediterrâneo Oriental, onde está contra Israel, a Grécia, Chipre e o Egito, que definiram uma repartição das zonas económicas exclusivas que limita severamente o acesso turco aos recursos energéticos, um segundo Sèvres na versão da esquerda naval que defende a Pátria Azul, e finalmente no Cáucaso, onde a Turquia está ao lado do Azerbaijão contra a Arménia, nesta última guerra à volta do Nagorno-Karabakh. Como já foi referido, há aqui uma viragem ofensiva. O Álvaro sublinhou a Primavera Árabe, também o golpe de Estado militar de 2015,
É nesse contexto que há uma viragem ofensiva do lado da Turquia, que combina, por um lado, uma islamização e uma deriva autoritária do regime político, com uma estratégia de apoio aos partidos pan-islâmicos, sobretudo ligados à Irmandade Muçulmana, não apenas nos países árabes, mas também nos países da União Europeia, e finalmente combina essas duas dimensões com um rapprochement, com uma convergência estratégica com a Rússia, sobretudo a partir de 2016, quando há o reconhecimento de que Putin tinha ganho a partida na Síria, sobretudo depois da intervenção em novembro de 2015 e da tomada de Alepo, e é nesse contexto que Ankara e Moscovo se aproximam para, designadamente, entre outras coisas, poder garantir a cessação das hostilidades na guerra da Síria e definirem as suas posições na linha de demarcação entre a Turquia e a Síria, além de cooperarem na neutralização das milícias curdas ao longo da fronteira entre a Turquia e a Síria. Num período relativamente curto, o aliado exemplar da NATO, o baluarte da estabilidade perante a ameaça do fundamentalismo islâmico, passa a ser uma potência perturbadora da ordem euroatlântica. E a segunda nota tem a ver com a transformação da posição internacional da Turquia. Neste período, a Turquia deixa de ser a linha da frente da Guerra Fria, com o fim da URSS, corresponde à primeira estratégia, em que a Turquia é parte integrante da Aliança Atlântica e da comunidade do bloco ocidental contra o bloco soviético, e na fase seguinte, que corresponde, grosso modo, à segunda estratégia, que procura combinar integração europeia e expansão das relações no Médio Oriente. Nesta segunda fase, a Turquia passa a ser um separador entre três complexos regionais, entre três espaços regionais. A Europa, por um lado, o espaço pós-soviético, por outro lado, e o Médio Oriente. É isso que é a ponte entre a Europa, a Ásia, a África, é isso que é a aliança das civilizações, que corresponde a essa estratégia de posição central da Turquia a partir de uma posição particularmente vulnerável, que é a de um separador entre vários espaços regionais. O fracasso da estratégia turca na Primavera Árabe, a ofensiva da Rússia no Mar Negro e na Síria, e o recuo ocidental, sobretudo dos Estados Unidos, no Médio Oriente, vão precipitar uma nova transformação da posição internacional da Turquia, que corresponde, grosso modo, à terceira estratégia. A islamização do regime político é congruente com a inserção da Turquia no complexo de segurança regional do Médio Oriente. O rapprochement com a Rússia é congruente com a deriva autoritária do regime político turco e a sua consolidação, como uma potência regional no Médio Oriente. Na balança multipolar do Médio Oriente, a Turquia passa a definir a sua posição de poder essencialmente na relação com o Irão, com Israel, com a Arábia Saudita e com o Egito, e define os seus alinhamentos internacionais numa balança entre os Estados Unidos, a Rússia e a China, como também já foi referido. E a terceira nota tem a ver com a Turquia e a segurança euroatlântica. Neste novo quadro, a posição, como ele existe atualmente, a posição da Turquia como um aliado pleno da NATO tende a tornar-se um anacronismo. A narrativa oficial de Ankara afirma hoje que a Turquia, durante a Guerra Fria,
nunca foi mais do que um aliado funcional, estou a citar, da NATO, e nunca foi parte integrante da ordem liberal. Os aliados ocidentais não compreendem que a Turquia se tornou uma potência autónoma, nem a mudança das suas relações com a Rússia, e a Rússia deixou de ser para a Turquia, as relações da Rússia com a Turquia deixaram de ser uma cooperação compartimentalizada limitada e passaram a ser uma cooperação estratégica na resolução dos conflitos na Síria, num quadro de convergência dos interesses regionais. Não obstante, a NATO e os Estados Unidos continuam a definir a Turquia como um aliado relevante, e a Alemanha, tal como a Itália ou a Espanha, não querem fechar a porta às negociações entre a União Europeia e a Turquia, eventualmente para institucionalizar uma parceria especial. A Turquia tem uma óbvia importância estratégica para a NATO e para os Estados Unidos. As bases aéreas em Incirlik, onde estão armas nucleares táticas norte-americanas, e em Konya, onde estão os AWACS, que fazem a vigilância do espaço turco e do espaço circundante, são cruciais para impedir não apenas o domínio russo do Mar Negro, mas também para contrabalançar o reforço da posição da Rússia no Mediterrâneo Oriental, com as bases de Tartus e Latáquia na Síria. As forças do Comando Terrestre da NATO estão instaladas numa base em Izmir, os radares norte-americanos estão instalados em Goretchik, a defesa antimíssil passou a ter uma importância acrescida depois de terminado o acordo ANF. A Turquia comandou a ISAF no Afeganistão, mantém tropas no Afeganistão, vai comandar os exercícios da NATO Response Force em 2021. É o segundo exército da Aliança Atlântica, é um aliado crucial dos Estados Unidos na região. Paralelamente, a Turquia precisa da NATO para garantir a sua integridade territorial e a sua segurança perante a Rússia, também perante o Irão. Ankara invocou 2 vezes o artigo 4º do Tratado de Washington nos conflitos com a Rússia na Síria desde 2012. A Alemanha e a Holanda, a pedido da Turquia, instalaram baterias antimísseis Patriot na Turquia a partir de 2013. O reconhecimento da importância estratégica da NATO para a segurança da Turquia não impede a força crescente de uma visão alternativa das elites turcas no poder sobre o destino do antigo império no século XXI. A visão euroasiática, que parte da percepção do declínio relativo dos Estados Unidos e da Europa para valorizar as relações com a Rússia e com a China, procura definir uma posição, o lugar da Turquia na grande Eurásia. A Turquia tende a separar-se do espaço euroatlântico e a procurar ter um lugar no espaço do Médio Oriente, separa-se dos Estados Unidos para balançar entre Washington e Moscou e rejeita a ordem liberal como uma aliança das democracias que, na análise oficial turca, não passa de uma forma de agregar uma grande coligação contra a China e a Rússia, da qual a Turquia não faz parte e não quer fazer parte. O concerto das democracias é, obviamente, a parte mais importante da estratégia internacional do presidente Biden. Este quadro define os dilemas da Turquia no contexto da segurança euroatlântica. A Turquia é membro da Aliança Atlântica, mas, como potência regional, pertence ao Médio Oriente. Como membro da NATO, a Turquia é uma potência conservadora, no centro da ordem liberal, mas, como potência emergente, é uma potência revisionista que procura um lugar na nova ordem euroasiática que a Rússia e a China estão a edificar. Como membro da Comunidade de Segurança Transatlântico, a Turquia devia ser um regime laico e uma democracia pluralista de tipo ocidental,
mas como regime autoritário que se tornou, tem lugar ao lado das potências revisionistas que rejeitam a ordem liberal e como regime islâmico pertence ao grande Médio Oriente. A resolução destes dilemas depende, em primeiro lugar, da evolução política interna da Turquia, onde o regime islâmico anti-ocidental tem de contar com os partidos de oposição que são defensores da NATO e da integração europeia, como foi sublinhado. Há eleições em 2023, nas últimas eleições municipais a maioria absoluta do partido no poder desapareceu. Há algum movimento na política interna da Turquia. Em segundo lugar, depende das mudanças na balança regional. Os alinhamentos no Médio Oriente, como os alinhamentos em qualquer modelo de distribuição do poder multipolar, são tipicamente instáveis, ou, se preferirem, são flexíveis. É verdade que a Turquia, neste momento, está ao lado do eixo revisionista com a Rússia e o Irão, embora as relações da Turquia com qualquer destes dois países seja uma relação tensa. Estão os turcos ao lado dos russos e dos iranianos e do Qatar contra os Estados Unidos, Israel, o Egito e a Arábia Saudita, mas amanhã esse alinhamento pode transformar-se e a Turquia pode alinhar com o eixo sunita contra o Irão. E, em terceiro lugar, a resolução destes dilemas depende da dinâmica internacional em que a ascensão da China se projeta à escala global para reordenar o espaço euroasiático, enquanto os Estados Unidos recuam e vão continuar a recuar no Médio Oriente e na Europa para se concentrarem no Indo-Pacífico. Deixamos a França para a parte do debate, mas eu concordo com a combinação complicada que existe entre a dimensão interna e a dimensão internacional na política francesa, mas vou terminar por aqui. Debatemos mais à frente a questão francesa e as querelas entre Macron e Erdogan. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu espero que me estejam a ouvir bem. Muito obrigado ao professor Álvaro Vasconcelos, que acabou agora. Ao professor Álvaro Vasconcelos começou por fazer a primeira intervenção e agora ao professor Carlos Gaspar também esta segunda intervenção. Eu devo dizer que achei as duas intervenções muito interessantes por várias razões. Vou fazer aqui apenas uma síntese muito curta de ideias e depois vou dar aqui uma palavra ao nosso público. Já vi que há aqui um bate-papo na expressão em português do Brasil muito interessante, o que mostra que online já vai aqui uma discussão animada entre quem nos está a ouvir. Mas então uma síntese rápida aqui de algumas ideias força e depois lançando aqui também eventualmente alguma provocação no bom sentido que possam depois querer também acrescentar nas respostas. O Dr. Álvaro Vasconcelos começou aqui por nos dar uma perspectiva fundamentalmente através da sua larguíssima experiência aqui nestas questões internacionais, até de contacto com muita gente da Turquia, da elite turca, da política externa e também de outras áreas, e da forma como eles veem a Europa, veem o processo de adesão à União Europeia e todo o impasse que se gerou e até um sentimento de humilhação. Isso foi aqui muito bem explicado, essa percepção instalada na Turquia. Claro que podemos discutir se essa é uma percepção totalmente correta, não no sentido, ela é correta no sentido que é essa percepção que existe. Podemos discutir no sentido em que capta efetivamente a realidade na sua diferente abrangência. O que eu quero dizer é uma coisa, no fundo, que é o seguinte. A sensação que me fica,
e gostava talvez depois, quando responderem às questões que sejam colocadas, se pudessem pronunciar, a sensação que me fica, e pegando até numa coisa também que foi dita, é que o processo nunca foi bem compreendido da União Europeia de ambas as partes. Ou seja, ele sempre foi com pressupostos que nunca foram exatamente iguais. Dá-me a sensação que a Turquia nunca percebeu na plenitude o que era ser membro da União Europeia, ou subestimou na plenitude das suas consequências, porque a União Europeia é uma organização de cariz constitucional, e a União Europeia também provavelmente subestimou a capacidade da Turquia e a possibilidade da Turquia fazer certas mudanças, apesar de haver, durante algum tempo, um empenhamento inequívoco. Mas notas muito rápidas. Na realidade, sejam quais forem as explicações, a situação foi-se alterando, aquele entusiasmo inicial, que foi aqui muito bem tratado pelo Dr. Álvaro Vasconcelos, mas também referido pelo professor Carlos Gaspar, foi esmorecendo. Aqui há duas leituras sobre isto. Uma que explica fundamentalmente pela União Europeia, pelo seu ceticismo que se foi instalando esse esmorecer do processo. Outra que vê mais por razões internas da própria Turquia, até por um cálculo estratégico feito pelo Erdogan e o seu partido, da utilidade do processo de negociações, precisamente para enfraquecer os setores nacionalistas, ou seja, que na realidade nunca esteve plenamente aberta nas negociações de adesão. É obviamente algo que é extraordinariamente difícil dizer qual é a tese interpretativa, e estamos no meio de teses interpretativas mais correta. Mas fica também a ideia, e da síntese destas duas intervenções, que há aqui questões geopolíticas, de facto, e estas talvez sejam a parte nuclear aqui da nossa discussão, sem prejuízo naturalmente das questões de identidade, que muitas vezes ocupam talvez demasiado este espaço. Há aqui questões geopolíticas cruciais, e elas foram também bem identificadas, quer pelo Dr. Álvaro Vasconcelos, quer agora ter talvez mais o enfoque nesta última parte pelo professor Carlos Gaspar, porque a Turquia faz parte de uma área geopolítica que é simultaneamente europeia e do Médio Oriente, o que lhe dá uma especificidade muito grande e também trunfos estratégicos e, obviamente, uma sensibilidade para questões de segurança que às vezes não percebemos bem aqui da Europa Ocidental, mas também a coloca realmente em áreas onde há atritos óbvios, ou seja, a Turquia tem problemas óbvios nas suas fronteiras, a questão do Iraque é conhecida, a questão da guerra da Síria ainda mais evidente, mesmo no lado da sua fronteira, que é mais pacífica, com a Europa, com a Grécia, por exemplo, há um contencioso, por acaso aqui não foi referido explicitamente, mas há um contencioso histórico com a Grécia, que é membro da NATO e que se projeta também nestas situações. A questão de Chipre, aqui também foi referido outro membro, não da NATO, mas da União Europeia, faz ramificar isto para o interior da União Europeia. Neste momento é, como também aqui foi muito claramente identificado, o problema do gás natural e desta riqueza do gás natural, coloca aqui alianças diferentes nesse jogo de exploração e nessa tentativa de exploração o mais possível dessa riqueza. Mas eu lançava aqui uma primeira interrogação, depois poderão eventualmente responder, que é uma dúvida que eu próprio tenho desde o início deste processo. Será que não houve, quando voltamos a 2004, aqui alguma confusão, talvez seja uma palavra forte, ou se quiserem misturar, entre as considerações estratégicas, que aqui, como foram ditas com muita clareza, a Turquia é estrategicamente importante para a NATO e para a União Europeia. Mas uma coisa é reconhecer isso inequivocamente, isso foi muito bem frisado aqui e explicado, essa importância estratégica, que eu acho que está acima de uma discussão séria. Outra questão é se a melhor forma de salvaguardar essa relação estratégica seria mesmo a adesão à União Europeia. Porque estamos a falar não apenas de uma organização internacional clássica, mas de uma organização que é de natureza quase constitucional ou constitucional mesmo e que implica uma quantidade de ajustamentos e alinhamentos que, se calhar, questão que eu coloco, podem ter feito o paradoxo de afastar a relação estratégica em vez de a aproximar. Ou seja, ao querermos, no fundo, integrar a Turquia na União Europeia, se calhar não se pensou no alcance todo desta complexidade. Eu estou agora a fazer aqui uma autocrítica, uma potencial autocrítica lá da União Europeia. Gostava que, eventualmente, se pronunciassem sobre isto.
Bom, notas também assim muito rápidas, e agora sobre alguns aspectos finais que o professor Carlos Gaspar aqui focou. Realmente há uma alteração muito grande a nível global e no Médio Oriente. Nós vemos aqui alinhamentos neste momento no Médio Oriente que são realmente instáveis, mas pronto, aqui uma aproximação nestas questões que eu penso que é mais conjuntural do que estrutural da Turquia com a Rússia, mas isto obviamente coloca aqui um problema à Aliança Atlântica, e nomeadamente à segurança europeia, esta questão dos mísseis, que aqui também foi referida, da compra dos mísseis à Rússia, é um caso evidente também do que pode ser um problema óbvio para a NATO e que de alguma forma já está a colocar um problema na NATO e uma reação, sobretudo, do caso dos Estados Unidos. Mas há outros conflitos aqui que também colocam, pelo menos, alguns aliados da NATO e da União Europeia. O caso da França, como aqui foi focado, depois poderá ser tomado aqui de uma maneira muito evidente, e a França a colocar o seu peso nestes conflitos, por exemplo, do lado da Grécia, do lado da Turquia, do lado, desculpem, de Chipre, num eixo diferente e ao contrário da Turquia. Bom, tudo isto aumenta pelo menos a complexidade do puzzle de segurança da Europa e as linhas cruzadas que não são fáceis de encaixar. A União Europeia tem, se me permitem aqui também uma ilação que eu tiraria destas intervenções, aqui talvez a situação mais delicada, porque se os Estados Unidos, como aqui foi dito, naturalmente e gradualmente, provavelmente irão concentrar mais no Indo-Pacífico, porque é que está aí a questão mundial e global cada vez mais óbvia para uma potência global. A União Europeia, até porque a realidade geopolítica da Turquia e do Médio Oriente lhe está colada, literalmente, não pode fazer, digamos, uma mutação dessa forma. Ou seja, vai ter sempre esta questão por uma realidade geopolítica, digamos, às suas portas, e vai ter que gerir, ou com os Estados Unidos mais interventivamente ou mais isoladamente. É também outra interrogação que eventualmente depois poderão tocar nas respostas. Bom, mas eu gostava de dar aqui algum espaço ao nosso público para 2 ou 3 questões, talvez 3 questões, que depois eu ia pedir em bloco que fossem respondidas, quer pelo professor Carlos Gaspar, quer pelo Dr. Alves Vasconcelos, na medida em que acha que depois talvez mais afinidade com as questões, poderão optar por responder a todas ou algumas. Então, quem quiser aqui colocar questões, eu pedia que fizesse só uma breve apresentação e fosse muito sucinto. Não temos muito tempo, mas poderemos ainda ter aqui este espaço que certamente será enriquecedor. Alguém quer tomar a iniciativa de colocar aqui uma primeira questão, nomeadamente algumas das pessoas que já até colocaram aqui nesta conversa, neste chat, eventualmente poderão colocá-las agora aqui para todos nós, embora eu também possa, obviamente, ser aqui um mediador de algumas dessas questões. Mas se calhar era mais interessante que fossem colocadas aqui aos nossos oradores. Boa tarde, se me permite então, eu faço uma primeira questão. José Pedro Tavares, o correspondente do Expresso e da Antena 1 de Turquia, residente há 20 anos em Ankara. A minha questão tem a ver com a sucessão ou com o futuro da Turquia e Erdogan. Erdogan está no poder há quase 20 anos. A oposição na Turquia está relativamente enfraquecida e dividida. Não se vislumbra uma alternância democrática nos próximos tempos. Aliás, as próximas eleições vão ser apenas em 2023. Erdogan já não é novo e, a certa altura, a questão da sucessão, aliás, já existe, é premente e relevante. Gostava de saber a vossa opinião sobre essa questão, ou seja, qual será o sucessor de Erdogan, eventualmente no seio do AKP ou do campo político representado pelo AKP. Posso fazer uma segunda pergunta? O AKP, segundo as últimas sondagens, está em queda. Há de facto um certo cansaço, exaustão governativa, como acontece com todos os governos que estão há muito no poder, e está cada vez mais refém do seu aliado político, o pequeno e ultranacionalista MHP, Partido Nacionalista. Isto significa que
não havendo, obviamente, outra arquitetura democrática para assegurar uma estabilidade governativa, a Turquia continuará a ser cada vez mais um regime nacionalista, anti-curdo e, de certa forma, anti-ocidental e anti-europeu, que são, de facto, as principais características do programa eleitoral do MHP e dos nacionalistas turcos. Pedir também um comentário nesse sentido. Muito obrigado. Boa tarde, não sei se me conseguem ouvir. Sim, faz favor de colocar a sua questão. Obrigado. Muito obrigado. Eu já tinha escrito, mas basicamente abordámos, o meu nome é Filipe Xavier, abordámos o conflito no Mediterrâneo Ocidental. Qual poderá ser a nova estratégia da NATO, sendo também foi abordado esta questão durante este seminário, e com prioridades relativamente ao Mediterrâneo e com recursos, que é algo que tem vindo a ser discutido já há bastante tempo. Muito obrigado. Muito obrigado também pela sua questão. Temos ainda um espaço para uma terceira. Muito boa tarde. Posso entrar? Faz favor. Boa tarde, Pinto Vila Real, como estão? Uma saudação especial a todos, aos palestrantes, ao EDN pela iniciativa, aos meus colegas também que estão neste painel. Uma pergunta muito prática e pragmática. Sabendo de antemão que a União Europeia tem gerido relativamente nos últimos anos a questão das migrações e com as implicações que existem a montante e a jusante, sabemos também que a Turquia tem utilizado isto como uma carta ou uma arma de arremesso em relação a estas negociações que têm acontecido. Qual é a vossa opinião em relação a este tandem, sabendo a importância que tem para toda a geopolítica que está instalada neste momento? Estão-me a ouvir? Sim, sim. Agora estou a ouvir bem. Ok. Muito sucintamente, todos nós estamos perfeitamente cientes que se há dossiê extremamente complicado que a União Europeia tem dirimido relativamente mal nos últimos anos é a questão das migrações, onde a Turquia, como nós também sabemos, tem ocupado um papel de charneira muito importante, até com uma questão de cláusula travão em relação a essas migrações de Médio Oriente e de África. Eu queria ouvir a vossa opinião sobre este assunto, sabendo de antemão que é um dos assuntos transversais mais importantes em termos de geopolítica, nomeadamente nessa zona onde a Turquia tem o papel de charneiro. Muito obrigado. Julgo que agora ficaram as questões todas. Só resumindo, as questões então foram uma primeira, relativamente fundamentalmente à questão de Erdogan e no AKP, na lógica de poder interno da Turquia. Uma segunda, fundamentalmente direcionada para a estratégia da NATO no Mediterrâneo, isto de maneira muito sucinta, e esta sobre a questão das migrações. Se me permitem só antes dar a palavra ao Dr. Álvaro Vasconcelos e ao professor Carlos Gaspar, só aqui uma pequena precisão factual. O golpe de Estado foi em 2016, a tentativa de golpe de Estado, penso que houve aqui umas referências em 2015, isto por vezes as memórias falham, mas realmente foi em julho de 2016, eu próprio estava a confirmar, fiquei aqui também eu na dúvida se era 2015 e 2016, só para ficar esta nota, mas obviamente que esse foi um acontecimento também, como aqui foi explicado, agora independentemente exatamente do ano, que certamente alterou algumas destas dinâmicas que vimos ultimamente aqui a funcionar. Dr. Álvaro Vasconcelos, talvez mantendo aqui então a sequência, por favor, e depois o professor Carlos Gaspar também, por favor, queiram responder na medida do que acharem conveniente a estas questões. Muito obrigado. Eu ia responder primeiro à sua questão. Será que a União Europeia fez bem em ter começado um processo negocial com a Turquia, ter dado à Turquia a perspectiva de adesão à União Europeia? Eu acho que a ambição europeia na altura, estamos a falar no princípio dos anos 2000, era de uma Europa que ia ter uma estratégia global, que era uma potência civil crescente e que teria uma capacidade de influenciar a ordem internacional significativa. Era na altura, lembra-se, que falava-se da Europa o nova superpotência, era uma Europa uma altura de grande ambição europeia. Daí o Tratado Constitucional, daí todos os avanços que a União Europeia estava a fazer. Uma Europa ambiciosa, uma Europa que seja mais que um acordo intergovernamental entre um grupo pequeno de Estados que podem inclusive ir avançando para formas mais integradas, mas sem grande ambição, não teria capacidade para integrar a Turquia. Mas uma Europa, projeto que eu chamo Projeto Mundo,
uma Europa aberta ao mundo, uma Europa ambiciosa, teria capacidade para integrar a Turquia teria sido um grande contributo para essa Europa. A Europa faz paz, antes de tudo, pelos alargamentos. E a consolidação da democracia na Turquia, por muito que isso criasse problemas depois internos à União Europeia, de integrar um país de 80 milhões de habitantes, como a Turquia, teria sido um contributo extraordinário da União Europeia para a paz no mundo e para a paz no Mediterrâneo, e teria feito da Turquia um exemplo extraordinário para a democratização do Médio Oriente. Evidentemente isto parece um discurso utópico, mas eu acredito que as utopias algumas delas são realizáveis, deve ser um horizonte para o qual não devemos lutar. As duas outras questões muito importantes, talvez começando pela do correspondente do Expresso na Turquia. O pós-Erdogan e uma das questões estava no chat, que é importante. Então a Turquia é um governo, tem um autoritário no poder e organiza eleições. Eu acho que é uma particularidade da Turquia, que possivelmente poderíamos dizer que a Turquia é uma democracia iliberal ou um autoritarismo liberal. A democracia iliberal aproximava a Turquia da Polónia e da Hungria. Países que têm hoje regimes que não respeitam o Estado de Direito, que são cada vez mais, no caso da Hungria, regimes pessoais, mas que organizam eleições, que a legitimidade eleitoral continua a ser essencial para os seus dirigentes. E eu acho que esse é o dilema de Erdogan. Erdogan, por um lado, é cada vez mais um autoritário, um autocrata, concentra cada vez mais poder em si próprio, mas ao mesmo tempo não pode governar sem legitimidade eleitoral. E não tem condições políticas na Turquia para dar um golpe que destruísse completamente a atual Constituição, subvertesse a atual Constituição turca e acabasse com os processos eleitorais e ilegalizasse o Partido Nacionalista, o Partido Republicano ou até, como ele gostaria, o Partido Turco, o Partido Popular Democrático. Penso que isso não pode acontecer, vai haver eleições e o Erdogan pode perder as eleições. Já perdeu as eleições em Istambul e Ankara e em 2023 pode perder as eleições. Neste momento surgiram novos partidos, que eu referi, novos partidos, decisões do AKP. Esses partidos, neste momento, não tiveram grande impacto, mas não tiveram grande impacto porque surgiram em plena crise pandémica, em que toda a concentração na Turquia está, como nos outros países, no Covid e nas implicações sanitárias e sociais da pandemia. Passada a pandemia, eu creio que esses partidos ganharão mais força, e se esses partidos tirarem 3, 4, 5% ao AKP, já fragilizam muito o AKP e tornam a coligação AKP-Partido Nacionalista possivelmente insuficiente para governar. E, portanto, o AKP enfrenta problemas graves do ponto de vista eleitoral, problemas graves do ponto de vista económico e neste momento, não é por acaso que nos últimos meses o discurso de Erdogan tem sido mais pró-europeu. E com a mudança nos Estados Unidos, eu creio que o Erdogan perdeu o seu aliado autocrata, que era o Trump, e vai ter mais necessidade de se aproximar da Europa e dos Estados Unidos. Vamos ver. Isto sobre esta questão. Sobre a questão das migrações, a Turquia, aí devemos compreender o esforço extraordinário que a Turquia tem feito do ponto de vista migratório. A Turquia tem 4 milhões de refugiados no seu território. É extraordinário. Se nós pensamos o drama que tem sido em vários países europeus para receberem 100 mil, 50 mil, salvo a exceção da Alemanha, que recebeu 1 milhão de refugiados em 2015, os outros países europeus discutem e recusam-se, alguns da Europa Central, a receberem 20 mil, 15 mil
refugiados. A Turquia recebeu 4 milhões de refugiados. E a Europa, evidentemente, a Europa que nós acreditamos, a tal Europa utópica de que eu falei, de utopia realizável, de uma Europa aberta, dos direitos humanos, etc., tem que ter muito mais capacidade para receber refugiados que tem tido. E tem que ter uma relação com a Turquia em relação aos refugiados que não seja apenas uma relação de tipo eu pago para você guardar aí os refugiados. Isso tem um limite no tempo. A União Europeia fez um acordo com a Turquia para que a Turquia mantivesse e controlasse os refugiados e os mantivesse na Turquia. Isso tem um limite no tempo. Esses 4 milhões de refugiados na Turquia não voltarão à Síria, não voltarão àqueles países, vão passar a ser parte, possivelmente, muitos deles da Turquia. Uma crise económica e financeira grave na Turquia levará os refugiados a querer vir para a Europa. Aliás, o Erdogan já utilizou os refugiados como arma de pressão contra a União Europeia e contra a Grécia. Uma palavra para terminar, porque disse pouco sobre isso, sobre o contexto nato da questão. E os mísseis S-400 que a Turquia recebeu. Eu penso que a Turquia não vai ser, aliás, o Carlos Gaspar disse isso com razão, não é um Estado que possa ser um vassalo da Rússia. A Turquia não vai ter uma aliança com o Putin que seja uma aliança estável. A Turquia vai continuar a crescer da NATO, a ter uma relação o melhor possível com a União Europeia, com todas as dificuldades atuais, e ao mesmo tempo afirmar-se como uma potência regional, porque tudo isso ajuda à sua afirmação como potência regional no Médio Oriente, e é como potência regional do Médio Oriente que a Rússia a trata. A Rússia percebe que a Turquia é uma potência regional do Médio Oriente, e é como potência regional do Médio Oriente também que nós temos de tratar com a Turquia. Eu terminava por aqui só lembrando que quando a Turquia recebeu os mísseis S-400 da Rússia, eu disse isso, não tenho a certeza absoluta, mas é o que diz o Dimitri Treni, que é uma pessoa a quem eu acredito, recebeu-os porque achava o Erdogan precisava de uma defesa pessoal. E os americanos recusaram os mísseis Patriota, de vender mísseis Patriotas à Turquia. O Carlos parece que não está de acordo. Eu gostaria de ouvir o Carlos. Muito obrigado, eu ficava por aqui. Muito obrigado, Dr. Álvaro Vasconcelos. Muito obrigado. O Moscovo trata Ankara como uma potência regional, mas essa potência regional prevaleceu na última guerra do Nagorno-Karabakh, e é a primeira vez que alguém consegue derrotar o presidente Putin dentro da sua esfera de influência, e o acordo que foi estabelecido para a cessação do conflito inclui uma presença turca, uma monitorização turca dos termos do acordo de cessação das hostilidades instalado no próprio Azerbaijão. É a primeira vez que isso acontece desde o fim da União Soviética e, portanto, para a potência regional não está mal a menos que nós aceitemos que o Médio Oriente é uma região internacional em expansão e, portanto, também inclui o Azerbaijão e o Nagorno-Karabakh, uma parte importante do Cáucaso. As coisas estão em movimento, nós não sabemos bem. Quanto à política de integração na União Europeia, eu julgo que a integração da Turquia na União Europeia foi sempre uma política completamente irrealista, em que nenhum responsável político, com exceção europeu, ia dizer a exceção dos Estados Unidos, mas não são europeus, nenhum responsável político europeu acreditou que a Turquia seria membro da União Europeia.
e uma boa parte da elite no poder na Turquia, a começar pelos dirigentes do AKP, também não acreditava que a Turquia viesse a ser um membro da União Europeia. Há aqui uma parte da história que está por fazer, para além das narrativas oficiais, e espero que ela venha a ser feita. É uma política irrealista que é irresponsável na medida em que criou expectativas que se vieram a revelar impossíveis de concretizar, nesse sentido sim. Mas também aí é preciso ter em conta, ver até que ponto, não é? É que essa expectativa existia do lado das elites turcas. Certamente o Davutoglu não tinha essa perspectiva. Ele, pelo menos nas nossas conversas, nunca acreditou que a Turquia viesse a ser membro da União Europeia. A minha experiência pessoal das conversas com ele. A aproximação à Rússia é conjuntural. É conjuntural, mas é uma conjuntura durável. É uma conjuntura durável, não é? Nos últimos 10 anos, um pouco mais mesmo, as relações entre a Rússia e a Turquia consolidaram-se de uma maneira muito importante. Não é apenas o caso da Rússia ser o principal parceiro comercial da Turquia, ser também o garante dos seus fornecimentos energéticos e também do seu programa nuclear civil. Há também, desde o golpe de Estado de 2016 e da tomada de Alepo, uma convergência estratégica entre a Turquia e a Rússia para resolver as questões que se põem no quadro da guerra da Síria. Portanto, há, apesar de tudo, uma evolução. Não é apenas a velha relação de um rapprochement conjuntural, há uma conjuntura mais durável, com fatores de tensão. Eu acho que há um fator de tensão importante que resulta da intervenção da Turquia na guerra entre o Azerbaijão e a Arménia. O Dimitri Trenin também acha que sim, embora ainda não tenha escrito sobre esse assunto, mas, apesar de tudo, há aqui uma relação de convergência estratégica relativamente duradoura. E que tem, e que pode durar neste sentido em que o presidente Biden pode concentrar a sua estratégia na criação de um concerto das democracias, e nesse concerto das democracias, quem o diz é um dos principais conselheiros do presidente Erdogan, a Turquia não tem lugar. Se não tem lugar do lado do concerto das democracias, tem que encontrar um lugar do lado da coligação autoritária, da coligação das potências revisionistas, ao lado da China e da Rússia. Isso tem que ser tratado de uma maneira frontal. Uma última questão: a estratégia da NATO no Mediterrâneo Oriental. Eu queria sublinhar que este conflito entre a Turquia, a França, o Egito, outros países, a Grécia e Chipre, no Mediterrâneo Oriental, é sobretudo um conflito entre a União Europeia e a Turquia. E julgo que ele podia ser resolvido no quadro da NATO. O artigo 4º também serve para isso. Pode haver consultas dentro da Aliança Atlântica, no quadro do artigo 4º, para tentar resolver esse problema, que implica, entre outras coisas, uma redistribuição e uma redefinição das zonas económicas exclusivas, tal como elas estão neste momento a ser desenhadas.
a União Europeia deve pôr fim à ficção que a Turquia um dia vai ser membro da União Europeia, deve reconstruir as suas relações com a Turquia a partir dessa posição e, ao mesmo tempo, é importante encontrar as melhores condições para a Turquia poder continuar a ser um parceiro estratégico responsável no quadro da NATO. Muito obrigado. Muito obrigado a ambos os oradores. Acho que quer o Dr. Álvaro Vasconcelos, quer agora o professor Carlos Gaspar, com estas reflexões e as respostas finais, contribuíram também muito para clarificar aqui algumas ideias e nos deram certamente pistas de reflexão e de compreensão deste assunto. Seguramente podíamos estar aqui bastante tempo a debater isto, até pela animação que vai aqui também na interação no chat entre quem nos está a assistir. Eu agradeço também a todos os que participaram, quer ouvindo aqui estas intervenções, quer colocando questões, quer interagindo no chat, que certamente enriqueceram muito esta organização desta conferência. Mas nós estamos agora no limite do nosso tempo, a rigor até já passamos aqui uns 10 minutos, mas não é grave. Eu não sei ainda se o Sr. Tenente-Coronel Jorge Rodrigues quer dizer aqui alguma palavra final, aqui da organização do Porto, do IDN Norte. Se não, passava a palavra à Sra. Diretora, à Sra. Professora Doutora Helena Carreiras, que irá depois então aqui proferir umas palavras de encerramento aqui da nossa conferência. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Creio que foi uma conferência muito estimulante. Colocaram-se aqui muitíssimas questões que nos mostram que, de facto, esta questão da Turquia revela um puzzle estratégico e político da maior importância e que, no momento em que discutimos o futuro da Aliança Atlântica, o reforço da defesa europeia, esta é seguramente uma questão que será importante e central e que devemos continuar a acompanhar. No IDN Faluemos, como foi referido pelo professor Teixeira Fernandes, ele próprio coordena um projeto sobre a Turquia e a segurança euroatlântica, que continuará. Teremos seguramente, depois deste webinar, mais eventos no próximo ano para continuar a acompanhar os desenvolvimentos, não apenas para revelar, como dizia o professor Carlos Gaspar, a história que está por fazer, mas para acompanhar a história que se está a fazer, que se vai fazendo, e podermos, portanto, refletir em conjunto sobre os desafios que aqui se colocam. E, portanto, o que posso garantir-vos é que no IDN continuaremos a fazer a nossa parte neste trabalho de reflexão, de acompanhamento e monitorização destes temas. Agradeço muito, de facto, a todos os participantes, o estimulante debate com que foram acompanhando as intervenções e, naturalmente, uma palavra de grande agradecimento aos nossos convidados, mesmo o professor Carlos Gaspar, que revelou, enfim, ser um analista bem profundo, muito mais do que nos quis fazer crer relativamente à Turquia, ao Dr. Álvaro de Vasconcelos, e naturalmente ao IDN Porto, o professor Teixeira Fernandes. Muito obrigado pela moderação, pela síntese, pelas questões. Sr. Tenente-Coronel Domingos Rodrigues, que participa e continuará a participar nestes eventos. A todos muito obrigado e conto vê-los nas próximas conferências e nos próximos debates que promoveremos sobre a Turquia ou sobre outros temas. A página do IDN vai mantendo atualizadas as nossas atividades e esperemos que para o ano, já livres deste vírus, mas aproveitando, apesar de tudo, as vantagens de estarmos em conjunto ou podermos fazê-lo com pessoas que estão longe, que estão na Turquia, que estão na Grécia, que nos acompanharam hoje também aqui nesta conferência. Obrigada a todos. E creio que assim dou por encerrado, Sr. Tenente-Coronel. Não sei se tem mais alguma nota a acrescentar. Não, Sra. Diretora, é mesmo que realmente com isto está encerrada a ação e obrigado a todos. Muito bem. Umas digitais para os nossos convidados.